Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Estefânia Salles. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do livro do 5º ano de Língua Portuguesa, texto 3, livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual, gerador do conteúdo abordado, é regras de jogo, que pertence ao campo da vida cotidiana. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem destaque a mais são as EF15LP01, EF15LP02, EF15LP03, EF15LP04, EF15LP05, EF15LP06 e EF15LP07. Os descritores são os D1, D6 e D9. As habilidades em destaque se referem a identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, reconhecendo para que forem produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler, apoiando-se em seus conhecimentos prévios, confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas. Localizar informações explícitas em textos, planejar com a ajuda do professor o texto que será produzido, considerando seus contextos, reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e pontuação. Editar a versão final do texto em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ilustrando, quando for o caso, em suporte adequado, manual ou digital. Os descritores se referem a localizar informações explícitas em um texto, identificar o tema de um texto e identificar a finalidade de diferentes gêneros. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores. A atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. As explanações dos alunos sobre as perguntas propostas possibilitarão que vocês percebam qual o nível de conhecimento deles em relação ao tema abordado. Aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 1 e 2. Durante a leitura da Superdica, que será feita por um aluno convidado, aproveitem para observar o nível de fluência leitora dele. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões de 3 a 5. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade,
sugerimos que providenciem antecipadamente um jogo de damas feito com material reciclado. Esse material será importante para possibilitar aos alunos uma atividade lúdica, objetivando que eles demonstrem seus conhecimentos prévios sobre as regras do jogo de damas. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura do texto apresentado na questão 1 com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa do texto, pois a leitura silenciosa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto. A resolução das questões 2 e 3 é individual. Através das respostas dadas pelos alunos, será possível perceber qual o nível de conhecimento prévio deles sobre o gênero textual regras de jogo. A proposta para a resolução da questão 4 é em duplas. Se desejarem, indiquem aos alunos como serão compostos esses pares. Aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores. Na atividade 3, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão um segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente um vídeo com as regras do jogo de dama e um aparelho para exibição dele. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade a qual objetiva demonstrar que o gênero textual regras de jogo pode ser encontrado em diferentes suportes, inclusive os digitais. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 2 é oral e coletiva, aproveitem para observar quais alunos demonstrarão um bom nível de argumentação durante a explanação dos seus conhecimentos. Além disso, as respostas citadas possibilitarão que vocês, professores, percebam qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o texto. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais e da Super Dica com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões de 3 a 5. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores. As atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores. Na atividade 4, eu planejo o texto. O aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto.
Para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente a cópia de regras de um jogo que seja interessante para os alunos. Esse material será necessário para possibilitar aos alunos uma atividade de ampliação da compreensão e da estrutura e funcionalidade desse gênero textual. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 1 e 2. Incentivem os alunos a realizarem o preenchimento da tabela do planejamento de forma autônoma, mas fiquem atentos, sobretudo, àqueles que demonstrarem maiores dificuldades e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Professoras e professores, por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores, fiquem atentos e apoiem os alunos, objetivando que eles possam atender já no planejamento aos requisitos básicos da escrita do gênero textual Regras de Jogo. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5 eu escrevo o texto. O aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Leiam o texto do quadro Só para Lembrar com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Ao final, certifiquem-se de que os alunos não apresentam mais dúvidas sobre as informações descritas. Professoras e professores, a sugestão para a escrita de bilhetinhos com algumas observações de ajuste no texto de cada aluno é importante, pois ao intervir diretamente nos textos deles e orientá-los com essas sugestões, vocês os auxiliam e contribuem para que se tornem produtores de textos competentes. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de texto e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução das questões 1 e 2 é em duplas. Se desejarem, indiquem aos alunos como deverão ser formados esses pares. As questões propõem aos alunos a avaliação do texto deles, feita por um colega. Destaca a importância da contribuição que deverá ser dada para o aprimoramento desse texto. Esse é um momento interessante para possibilitar o desenvolvimento da confiança entre os alunos, contribuindo para que se afinem e incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Como a proposta para a resolução da questão 3 é individual, aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos e elucidem as dúvidas individualmente ou coletivamente. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização dessa sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nesta sequência didática. Após essa atividade, realizem o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 3. Até o próximo vídeo.